pessoal, eu sou a Carol do Videoverso e hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de A Guerra dos Tronos, do George R.R. Martin. Então, A Guerra dos Tronos é o primeiro livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo que deu origem à série de TV Game of Thrones, que eu adoro, como vocês podem ver pela minha camiseta. E é o mais fino da série, né, diga-se de passagem, porque o Martin é muito conhecido por escrever livros gigantes. A história gira em torno dos Stark, uma família que mora ao norte de Westeros, que é o território em que se passa a história. Os Stark são uma família protetora do norte, eles são os suzeranos do norte. Isso significa que todas as outras famílias que moram no norte devem obediência a eles. A família é composta pelo Eddard Stark, que é chamado de Ned, apelido Ned, a sua esposa Catelyn Stark e os filhos. Os filhos são Robb Stark, Sansa Stark, Arya Stark, Rickon Stark e Bran Stark, vários filhos. E, além deles, tem o bastardo do Ned, que é o Jon Snow. Enfim, a história começa mostrando essa família e a vida deles em Winterfell, que é o nome do castelo em que eles moram. E o Ned recebe uma carta do rei falando que a comitiva do rei vai fazer uma viagem para Winterfell porque eles querem conversar e eles precisam de uma reunião. E o Ned é muito amigo do rei, o Robert Baratheon. Eles inclusive tomaram o trono juntos pro Robert, então eles são muito amigos. Quando a comitiva do Robert, com a esposa dele, os filhos e grande parte da corte chega a Winterfell, o Robert tem uma proposta pro Ned. Ele pede pro Ned ser a nova mão do rei. Mão do rei é tipo o braço direito do rei, a pessoa que fala por ele, a pessoa que ajuda ele a tomar todas as decisões. Porque a última mão do rei, o Jon Arryn, tinha morrido, misteriosamente. O Ned no começo não quer aceitar, ele fala que o lugar dele é o Winterfell, mas tudo mais. Mas depois ele acaba aceitando, porque ele fala que ele tem um dever com o Robert, porque ele é o rei dele, eles são melhores amigos, ele ajudou ele a tomar o trono. Então ele tem um dever com o Robert. E ele e as duas filhas, Sansa e Arya, pra Porto Real, que é a capital, junto com a família do rei. O rei é casado com a Cersei Lannister, que é da família Lannister, a família mais rica de toda Westeros. E a Cersei tem dois irmãos, Jaime e Tyrion, que fazem parte da corte também. Enquanto tudo isso acontece, o bastardo de Winterfell, Jon Snow, ele decide ir pra Patrulha da Noite, porque ele não é muito bem aceito em Winterfell pela Catelyn Stark, que é a esposa do Ned. Ela nunca aceitou muito bem o Ned ter tido um filho fora do casamento, então ela sempre renegou o Jon. Patrulha da Noite é meio que uma organização de homens que ficam bem ao norte do território, na muralha, que é uma muralha construída de gelo há milhares de anos atrás, que é para separar o reino de Westeros de todos os perigos que tem das terras além da muralha. Que eles falam que tem o povo selvagem, tem histórias de gigantes e outros tipos de seres sobrenaturais, mas ninguém acredita muito, mas sempre tem aquele medo. Então a Patrulha da Noite é para proteger o reino dos homens de tudo que está além da muralha. E quando você se compromete a fazer parte da Patrulha da Noite, você não pode casar, você não pode ter filhos, você não pode nunca desertar, senão você vai ser morto. É um pacto pro resto da vida. Então, além disso, no extremo leste do território, fora de Westeros, tem dois irmãos, Viserys e Daenerys Targaryen, que estão em fuga do rei Robert. Por quê? Quando o Robert tomou o trono, ele matou toda a linhagem dos Targaryen, menos o Viserys e a Daenerys, que conseguiram fugir. E eles têm a vida toda fugido do Robert, de todos os caçadores que ele mandou atrás, de todos os assassinos. E agora o Viserys quer reclamar o trono, que era do pai dele, que é dele por direito. Então ele quer um exército. Eles nunca tiveram dinheiro, estão hospedados na casa de um amigo, que é um cara que quis ajudar eles, que acredita que ele seja o rei legítimo, mas ele não tem dinheiro, ele não tem um exército, então ele precisa arranjar um exército. Para isso, ele pensa que ele tem que arranjar um bom casamento para Daenerys, para oferecê-la em troca de um exército. E ele faz isso para os Dothraki, é uma tribo, um clã de guerreiros, liderada pelo Khal Drogo, e o Viserys acha que eles podem dar o exército que ele precisa. Então, ele arranja o casamento da Daenerys, com o Khal Drogo. O Khal Drogo aceita e fala que sim, vai dar o exército em troca. E a Daenerys é vendida para essa tribo, esse clã que se chama Khalasar. E por aí vai a história, e aí continua a história, a vida da Dany nessa tribo, nesse Khalasar, o Viserys tentando recuperar o trono, enquanto isso as intrigas todas em Porto Real, porque uma coisa que é muito legal nesse livro é que mostra as intrigas de poder, as intrigas da corte. Então mostra como
ou as pessoas que estão no poder não estão tão preocupadas com o povo assim. Por exemplo, o rei só bebe o tempo todo. Ele nunca tá sóbrio, nunca tá ligando pro que realmente tá acontecendo no reino, se tem gente passando fome, se não tem. E os conselheiros dele, a maioria também não. Muitos só querem ganhar castelos, ganhar terras e ganhar dinheiro. E é muito legal porque o Ned é uma das primeiras pessoas honestas que chega em Porto Real pra realmente comandar esse reino. E ele começa a encontrar muitos inimigos por causa disso, inclusive a família Lannister. E, além disso, uma coisa que você tem que saber é que se passa no mundo medieval. Então, é aquela história de feudalismo, de relação de suzerania e de vassalagem, em que o suzerano manda em todos os vassalos. Como eu disse, a família Stark é suzerana do norte, então eles mandam em todas as outras famílias do norte, seus vassalos. E por aí vai, em todas as partes do território. Westeros, no passado, costumava ser uma terra com 7 reinos diferentes. Só que esses reinos se uniram sob um controle de um único rei e viraram Westeros. Outra crítica bem legal é a das elites, que mostra como as elites conseguem ser fúteis, como conseguem não se preocupar realmente com o que está acontecendo, como mostra a família Lannister. A família Lannister é um exemplo muito claro disso, de como eles só estão preocupados com o dinheiro deles e não com o que realmente está acontecendo, não veem o que realmente está acontecendo. Uma coisa muito importante para você entender a Guerra dos Tronos e todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo é entender as casas, que são as famílias. As casas mais importantes são a Stark, que eu já falei, Baratheon, que é a do Robert, que é ele e mais 2 irmãos, o Renly e o Stannis, que nesse livro não são muito importantes, mas no livro seguinte é melhor ficar de olho. É a família Targaryen, que só sobrou o Viserys e a Daenerys, e a família Lannister, que são esses que eu falei, que são os mais ricos de toda Westeros, que tem a Cersei, o Jaime, o Tyrion e o pai deles. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo, se já leram o livro ou não, se assistem a série, compartilhem esse vídeo com os amigos e até a próxima, tchau!